Olá, eu sou a professora Andréia Mota, do blog conversadeportuguês.com.br e a nossa aula de hoje é sobre a origem da língua portuguesa. Antes de começar, nós vamos tentar responder a algumas perguntas. De onde vem a língua portuguesa? De que variedade linguística? O que são o latim clássico e o latim vulgar? Quais as fontes de estudo e onde a língua portuguesa é falada? A língua portuguesa deriva do latim, língua que tem origem na região do Lásio. Essa areazinha em verde aí marcada no mapa da Itália. Lembra daquele poema que diz "Última flor do Lácio, inculta e bela"? Pois é, era sobre isso que o poema Língua Portuguesa, do escritor parnasiano Olavo Bilac, estava falando. Mas afinal, o que são o latim clássico e o latim vulgar? O latim clássico era a variedade usada, sobretudo, nos textos literários e políticos, enquanto o latim vulgar era a variedade usada como língua familiar em diversas classes sociais. Foi essa a variedade difundida no processo de expansão do Império Romano, exatamente porque era essa a variedade utilizada pelos soldados, pelos escravos, enfim, por todo mundo. Quais são as fontes de estudo para o latim vulgar para que tenhamos certeza de que foi dela que veio a língua portuguesa? Primeiro, são as inscrições tumulares, exatamente aquelas inscrições que eram colocadas nos túmulos das pessoas, nas lápides, e os grafite na região de Pompeia. Esses grafite, que em língua portuguesa a gente diz simplesmente grafite, eram aquelas inscrições nas paredes da região de Pompeia. Uma segunda fonte também eram os diálogos teatrais, uma vez que eles representavam todas as classes, então era natural que ali aparecesse também o latim familiar. A terceira fonte é o documento que conhecemos por Appendix Probi, que era uma lista de palavras ditas da forma errada do povo. Repare que eu coloquei esse errada entre aspas, porque afinal de contas o conceito de certo e errado nós sabemos que em linguística é bem discutível. Um quarto documento, Mulo Medicina Quirones, que era um tratado de medicina escrito por Quirón. Peregrinácio ad Loca Santa, são relatos de viagem da freira Etéria. Testemunha dos gramáticos que defendiam a língua do povo. Assim como havia aqueles que defendiam totalmente o latim clássico, havia outros também que viam veracidade na língua utilizada pelo povo e que a defendiam tanto quanto acontece hoje com a língua portuguesa. Quais são as línguas originárias do latim? Essas são aquelas que nós chamamos de línguas neolatinas. E olha quantas línguas são: português, espanhol, italiano, francês, provençal, rético, sardo, catalão, galego e romeno. Quais são as diversas origens do léxico português? O que é léxico? Ora, léxico é todo o nosso vocabulário e nós podemos reconhecer três origens principais. A origem latina, sobre ela nós estamos falando, a origem estrangeira e uma outra que nós chamamos de origem vernácula de criação interna. Na origem latina, nós encontramos aquelas palavras que constituem o léxico português e que podemos dividir em dois grupos, o popular e o erudito. Isso significa que umas se derivam do latim vulgar e outras do latim clássico. As formas populares são as que sofreram as transformações mais profundas, principalmente devido aos metaplasmas, que são as alterações fonéticas percebidas ao longo da história da língua. As formas eruditas são aquelas que vieram diretamente do latim clássico e cujo uso era mais presente nos séculos XIV a XVI. Um ótimo exemplo disso é a palavra delicatus, que, na forma do latim vulgar, originou em português deu gato, e a sua forma latina clássica derivou em português delicato.
Então, nós temos delicados na língua latina, delgado e delicado em língua portuguesa. Na origem estrangeira, são 5 os grupos de palavras. Primeiro, nós temos as palavras de origem ibérica, céltica, fenícia, grega e oriental. Daí, nós temos algumas palavras como bico, saco, mapa, evangelho, aleluia e amém. Temos ainda as línguas dos invasores da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. E daí nós herdamos Marechal, Trégua, Marco, Norte e Adolfo. Temos as palavras medievais, após a constituição do português: frota, frete, flecha, jardim, jornal. As palavras incorporadas após as conquistas ultramarinas: banana, abacaxi, senzala, paraíso e bazar. E as palavras europeias incorporadas por relações comerciais a partir do século XVII: pandeiro, piano, serenata, esporte, futebol e pudim. É claro que há muitas outras. Essas são apenas alguns exemplos. Onde a língua portuguesa é falada? Ela é falada em 8 países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além de cidades em outros países, como Macau, Goa, Damão e Diu, cidades que estão na Índia e na China. Então é isso. Se você gostou de ouvir um pouco sobre a nossa aula, a origem da língua portuguesa, dá uma passadinha lá no blog conversadeportugues.com.br. Você vai encontrar essas e muitas outras coisas interessantes para você estudar. Eu sou Andréia Mota, para o blog Conversa de Português. Um abraço.